também mencionar outro companheiro extremamente associado a todas essas lutas, que é o Moacir Pradotti, que também está aqui. Dois companheiros que não puderam estar na primeira fase. Eu vou passar primeiro a palavra aos dois. Primeiro ao Paulo Vanuc, que chegou primeiro, depois ao Zé Gregório, e em seguida o ministro Beto Vargas fará uma intervenção. Procederemos à leitura do documento, à assinatura, e abriremos, sem mais tardar, as perguntas dos jornalistas. Voltou ao auditório a secretária Angélica Goulart, a presidente do CONAN, mas ela também está aqui integrada na mesa. Companheiro Paulo Vanuc, onde está? Eu estou aqui, Paulo. Bom, muito obrigado. Agradeço então ao ministro, ao Paulo Sérgio, a todas as ministros presentes, aos colegas jornalistas. Essa oportunidade especial de uma reunião relativamente curta, simples, sobretudo com a imprensa, pelo papel fundamental da imprensa nesse processo, um grande alerta ao país, em que eu pensou rapidamente, o plano é 3 minutos cada um, deixar de saudar também o Paulo Teixeira e o Rogério Sotiri, que estão aqui presentes, muito importantes. Na minha condição de membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, onde tenho a honra de ser sucessor de Paulo Sérgio Pinheiro e de Hélio Bicudo, que ambos estiveram lá por 8 anos e deixam muitas saudades, referências muito fortes. Eu sou, como presidente, impedido de manifestar sobre o sistema de casos. Então, alguém ali já queria apresentar o caso da redução da validade penal. Eu falei, eu estou impedido. Mas nas políticas propositivas não há nenhum impedimento para dizer que o sistema interamericano tem decisões firmes sobre essa matéria. Corte e comissão. É uma questão, inclusive, que se a resistência da sociedade civil não barrar, haverá ainda uma enorme seara de disputa no terreno da constitucionalidade. Como Dalmo Dallari disse na palestra de ontem, lá em Belém do Pará, 5.000 pessoas inscritas num congresso internacional de direitos humanos promovido pela OAB, segunda, terça e quarta, e a mídia até agora não deu uma linha sobre isso. Uma linha, né, que ele sustentou, Dalmo Dallari, a tese da inconstitucionalidade. A OEA, a ONU trabalham a ideia do controle de convencionalidade. O Brasil é signatário de uma convenção de direitos das crianças e o rebaixamento também, além de ferir o pressuposto constitucional, fere convenções. Segunda e última coisa que eu quero dizer é que essas imagens aqui reunidas, uma ideia que eu não sei bem de onde veio, mas eu suponho que é uma ideia genial de Paulo Sérgio Pinheiro, ela não acontece pela primeira vez. É pelo menos a segunda vez, porque quase todos nós estivemos juntos numa visita ao Congresso para falar com o presidente do Senado da Câmara na época, com a mesma simbologia de direitos humanos como política de Estado, política republicana que une partidos adversários no confronto imediato. Então, figuras de diferentes partidos, diferentes governos, inclusive litigantes em disputa no Senado, se unem para lançar esse alerta junto. Nós fomos lá aquela vez para pedir, naquele momento a ministra era Maria do Rosário, agora é o ministro Pepe Vargas, nós iríamos pedir para que fosse aprovada a lei que instituía a Comissão Nacional da Verdade. Então, deu muita sorte aquele evento, deu muito certo, e eu espero que isso se repita hoje aqui com esse encontro, com o texto que será lido daqui a pouco. Muito obrigado. O Paulo lembrou bem o Rogério Sotiri. Eu também queria agradecer a todo o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e ao Rogério particularmente, permitindo que a logística trouxesse vários que estão sentados aqui de uma forma bastante generosa. Obrigado e também agradeço ao secretário de Suplicy. Agora eu vou passar a palavra ao companheiro Zé Gregório, que também
companheiro de Comissão de Justiça e Paz, companheiro da Resistência. E eu também quero lembrar aqui uma outra companheira que, desse tempo todo, que foi Marilena Gregório. Então, ela estaria aqui certamente conosco. Obrigado. Ministro Vargas, olha, eu só tenho que assinar embaixo, juntar minha voz ao coro que já se formou. Não tenho nada novo para acrescentar a tudo que judiciosamente, historicamente e do ponto de vista da justiça dos direitos humanos já foi enunciado nessa manhã. Eu só queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, aos que de boa fé apoiam uma ideia diferente da nossa, que a bandeira contra a violência só cabe, historicamente, na mão de quem vive direito. Não vamos confundir as coisas, pelo amor de Deus. Não caiam nessa de quem fabrica armas, quem vende armas, quem lucra com armas, de repente possa se arvorar em defensor da luta contra a violência. É preciso esclarecer esse ponto, porque nós devemos reconhecer que, de boa fé, tem muita gente que não entenderia a minha fotografia amanhã. Mas essa fotografia tem todo sentido, porque ela é apenas uma repetição do espírito de unidade, de urgência e de reconhecimento das coisas importantes que aconteceram no Brasil. E sobre esses acontecimentos é que nós estamos construindo a nossa democracia. Toda vez que foi importante, toda vez que foi necessário, nós demos as mãos, sentamos juntos, lutamos juntos para o que der e vier. É por isso que nós estamos construindo uma democracia que tem lá os seus efeitos, mas é bastante pluralista. E mais uma vez chegou a hora desse pluralismo fecundo, que realmente pode evitar e vai evitar, porque eu confio no discernimento do legislador brasileiro, vai evitar um tremendo equilíbrio. Não há sentido, não há justificativa. Além de quebrar os nossos compromissos históricos internacionais, e o Paulo fez menção a eles, trata-se de uma medida que só vai levar água no moinho da violência. Não há sentido nenhum em pegar jovens e colocá-los no regime que a gente sabe que ainda no Brasil não é um regime regenerador, não é um regime recuperador, mas é um regime intensificador da violência. Isso não tem sentido, fazer com que se diminua a idade para aumentar essa violência. Não tem sentido. Não é uma coisa que só fira os nossos compromissos internacionais, que só fira a nossa Constituição. É uma coisa que não tem propósito, não tem justificativa para quem quer diminuir a violência desse país, diminuir a idade para pessoas serem julgadas. De maneira que acho que, mais uma vez, Deus conseguiu fazer com que eu supere as minhas dores, as minhas aflições, prolongue a minha idade para estar mais uma vez nessa companhia lutando pela boa causa. Muito bem. Então, agora eu passaria a palavra para o ministro Perpar, por favor. Essa é melhor.
começamos dizendo bom dia, acho que agora já podemos passar para uma boa tarde, mas de fato um dia extraordinário. Eu não quero ser repetitivo, porque já fizemos uma reunião maravilhosa, nesse local que é carregado de sentidos, históricos, em defesa da democracia, dos direitos humanos, especificamente também aquilo que diz respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. Nós, eu que sou atual titular da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e os meus antecessores, no sentido do que o Paulo Vanucchi disse agora, José Gregório disseram nós dois, estamos aqui novamente nos dando as mãos em defesa dessa causa e queremos, com isso, criar um processo de mobilização na sociedade brasileira que já iniciou, né, por parte de parlamentares no Congresso Nacional, em algumas assembleias legislativas, na sociedade civil, e que a gente possa, a partir de hoje, ampliar a luta por essa boa causa, como aqui foi dito. Né? Nesse sentido, nós vamos assinar juntos, que hoje, um documento que o Paulo Sérgio vai fazer a leitura, ou a explanação dele, colocando claramente esse sentido plural, esse sentido de uma grande frente em defesa da democracia, dos direitos humanos e dos direitos da criança e do adolescente. Então, para não ser repetitivo, eu passo imediatamente a palavra para o Paulo Sérgio e agradeço a presença de todos e todas que aqui estão, e depois nos colocamos à disposição da imprensa para que possam fazer as perguntas que julgarem necessárias. Obrigado. Eu devo dizer que há um outro signatário que não está aqui presente, mas que se associa ao documento, que é o ministro Mais Mamete, que não está aqui nós, mas é que ele consigna esse documento. É entre nós neste momento. Não está aqui, não está aqui. Isso eu vou explicar a ele. Eu passo a ler o documento que vai ser, deve ser distribuído pela imprensa. Nós temos cópias para na internet. Para estar na internet. Então, esse é o documento que foi redigido em conjunto por todos que estão aqui nessa mesa. O Brasil, desde o retorno ao governo constitucional, tem consagrado os direitos humanos como uma política de Estado, na busca por uma sociedade mais justa, na qual os direitos fundamentais e indivisíveis de todos e todas sejam plenamente respeitados e protegidos. Entre os compromissos assumidos pelo Brasil, destaca-se a Convenção dos Direitos da Criança, aqui refletida no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Desse modo, foi afirmada a centralidade da proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes reconhecidos como sujeitos de direito. É nesse âmbito que a maioridade penal aos 18 anos se define, orientando que até essa idade todas as crianças e adolescentes terão absoluta prioridade e um olhar diferenciado de nossa sociedade e governo, dada a sua condição especial de desenvolvimento. Esses mesmos documentos apontam ações concretas de responsabilização dos adolescentes por infrações à lei. Assim é que no Brasil os adolescentes respondem por seus atos praticados a partir dos 12 anos, por meio de um sistema específico, distinto dos adultos, como reconhecimento da fase da vida sexual. É falso e mistificador afirmar que os adolescentes envolvidos em atos violentos são impunes por falta de legislação adequada. Nossa legislação já dispõe dos meios para que eles respondam por seus atos, para que consigam romper os ciclos de violência em que estão envolvidos. Para tanto, reconhecemos que todos os poderes da República devem fazer esforços para implementar plenamente o ECA. Também é equivocada a tese de que os adolescentes sejam os principais responsáveis pela criminalidade. Estudos mostram à sociedade que quase a totalidade dos crimes violentos e homicídios são praticados por adultos e não por adolescentes. Fato que é escamoteado irresponsavelmente pelos defensores da PEC 171, fazendo crer à população
que a insegurança pública será diminuída, julgando os adolescentes de 16 a 18 anos no sistema prisional de adultos. Diante dessa realidade, nós, ministros de Direitos Humanos de diferentes governos, reafirmamos nosso compromisso com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes e nos manifestamos contrariamente à proposta da PEC 171, em análise na Comissão Especial da Câmara de Deputados, que propõe o rebaixamento da responsabilidade penal para 16 anos, proposição flagrantemente redutora de direitos conquistados duramente na luta pela democracia. Muito obrigado. Eu passo, então... Vou fazer o documento circular daqui, eu vou assinar logo, se não precisa voltar para mim. A gente tem que registrar. Muito bem. Eu acho que seria bom nós ficarmos de pé com o documento do Ah, tá. A Letícia pega antes. Viva a democracia brasileira! Muito obrigado. Mais uma vez. Mais um exercício. Tem um retardatário. Bom, levante a mão, quem quiser fazer pergunta, aí eu passo, e aí identifica. Tudo bem, eu sou Paulo Juliano da agência F. Eu queria perguntar para o ministro Vargas, primeiro, o que significa nesse momento de fragilidade do governo em termos de negociação com o Congresso esta reunião? E a segunda pergunta é uma avaliação, aproveitando que todos nós setores de direitos humanos, sobre o que aconteceu que arrepiou a grande parte do mundo, da opinião pública, o que aconteceu ontem com professores sendo reprimidos em Curitiba. Obrigado. Eu ia propor, Bruno, talvez ouvirmos 3 perguntas e aí... Perfeito. Eu sou Maiane, do G1. Eu gostaria que o ministro Vargas falasse se o governo já decidiu que, se a PEC for aprovada, vai entrar com medidas de inconstitucionalidade. Oi, Ana Fernandes, da Agência Estado. Eu queria só complementar essa questão de Curitiba, saber se a Secretaria pretende tomar alguma ação de diálogo com o governo do Paraná ou qualquer outra medida para saber o que aconteceu, inclusive com a acusação de que houve policiais militares presos por terem se recusado a participar do cerco aos professores. E também queria incluir uma pergunta sobre a questão da água aqui em São Paulo. O representante da ONU para Recursos Hídricos
disse que se houver corte de fornecimento para pessoas mais carentes que não puderem pagar água, vai tomar alguma medida no âmbito da ONU em relação a direitos humanos. Queria saber também como a Secretaria está acompanhando essa questão. Olha, com todo respeito aos companheiros jornalistas, quando o presidente americano viaja, não querem falar nada de onde ele está viajando, só querem perguntar sobre os Estados Unidos. Essa entrevista coletiva, essa reunião é centrada na questão da PEC da maioridade. O senhor jornalista tem 1000 oportunidades de falar desse assunto com as autoridades governamentais. Então, eu vou, se o ministro me autorizar, nós não vamos abrir um debate sobre isso, porque o nosso debate hoje já é de um peso extraordinário, que as outras questões são absolutamente relevantes, mas não são, essa entrevista coletiva não se destina a debater outros assuntos que não a política de defesa dos direitos humanos e respeito ao essencial. Então, comentário às 3 perguntas no que diz respeito à nossa atividade. Acho muito boa e oportuna, Paulo Sérgio, a tua intervenção, porque o nosso objetivo aqui é esse mesmo. Nós queremos tratar desse tema importante e dessa luta importante que estamos iniciando para impedir que haja o rebaixamento da responsabilização penal de adolescentes no nosso país. A pergunta específica, então, que diz respeito a isso, o que eu recordo aqui foi o tema da inconstitucionalidade, né? Se eventualmente a PEC for aprovada, se entraremos com um pedido de uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu não tenho dúvidas e feriu aqueles que entendem que essa PEC fere cláusula pétrea e, obviamente, não temos a menor dúvida de que não faltará na sociedade brasileira, seja no governo, seja em outras instituições, manifestação nesse sentido. Mas a nossa manifestação hoje aqui é no sentido de impedir que essa PEC seja aprovada. Nós confiamos que com a mobilização da sociedade, com o esforço de convencimento que faremos junto ao Congresso Nacional, nós consigamos impedir a aprovação dessa PEC. Esse é o objetivo nosso. Então, essa outra discussão é uma discussão a posteriori que a gente espera que esse dilema não tenha que ser colocado como algo a ter que ser adotado ou tomado. Nós queremos impedir a aprovação da PEC e temos a esperança de que assim a gente vai conseguir. Microfone, né? Depois um pouco do lado de cá também. Tá. É Fabiana, da Rádio CBN. Eu queria saber como é que vocês vão atuar na Câmara, no Congresso, para evitar que isso seja aprovado. A gente vê a bancada que é favorável tão mobilizada. Vocês pretendem procurar parlamentares? Que tipo de mobilização pode ser feita daqui para frente? Para o ministro, para quem puder responder, acho que pode ser o ministro Pepe Vargas. Eu gostaria de saber do Vitor Solano, do Portal IG, eu gostaria de saber do ministro Pepe Vargas se, na eventualidade da PEC ser aprovada no Congresso, se o governo Dilma se compromete a vetá-la integralmente. Não pode vetar, vai ter uma PEC não tem veto, infelizmente. O ministro presidente Lula sempre ameaçava a vetar. O presidente Dilma, infelizmente, não vai poder vetar. Mais uma pergunta. Boa tarde, gente. Mariana Sanches, do Jornal Globo. Foi dito muito aqui, foi muito relembrado que as pessoas têm falta de informação e de dados para substanciar a sua opinião. E a gente que trabalha na imprensa nota uma grande dificuldade em obter dados sobre isso. Então eu gostaria de saber se a Secretaria e a USP, vocês todos, pretendem fazer um grande compilado aí de pesquisas e disponibilizar dados que comprovem efetivamente que a redução da maioridade penal não é uma solução, e sim um novo problema. Falta dados, então eu gostaria de saber sobre isso. Pronto. Bem, agradeço
ministro Pedro Sérgio, a oportunidade de dizer da mobilização que a Secretaria de Direitos Humanos tem contribuído para liderar também em direção ao Congresso Nacional, em conjunto com a sociedade civil. Há uma presença muito firme da juventude brasileira, de organizações como a UPES, a UNE, os movimentos juvenis estão muito presentes, acompanhando de forma diferenciada a votação deste projeto de lei. E nós temos uma frente, mais do que uma frente parlamentar, atuando junto aos parlamentares para a reversão das posições que foram apresentadas. Eu considero, tenho certeza que o meu colega Paulo Teixeira, que aqui é deputado federal também, que os nossos esforços, Nilmar Miranda, em conjunto parlamentar, hoje licenciado todo no governo de Minas, que os nossos esforços estão dando frutos. Nós temos uma atividade agora no dia 5 próximo, liderada pela própria Secretaria de Direitos Humanos, com vários conselhos de direitos que estarão reunidos, o Conselho de Direitos da Criança, o Conselho Nacional da Igualdade Racial e o Conselho Nacional de Juventude. E esta atividade em si também repercutirá para dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. As sessões da comissão, nós aprovamos vários requerimentos, mais de 20 requerimentos foram aprovados para convites também a pessoas críticas à redução da maioridade penal, que estarão fazendo seus depoimentos na comissão especial, e ao final deste período a matéria irá para o plenário. Mas neste prazo, ações como esta estarão repercutindo. Por isso que eu considero importante também que esse documento seja entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, ao deputado Eduardo Cunha, e a todas as lideranças partidárias como fortalecimento dessa pauta. Eu acho que existem duas estratégias casadas, dentro da Câmara e do Senado e na sociedade. E eu queria fortalecer o que disse o ministro José Gregório. A bandeira contra a violência está na mão dos defensores de direitos humanos. E a bandeira aqui é de defesa da juventude brasileira contra a sua criminalização, porque os jovens são as maiores vítimas da violência no Brasil. Eu queria complementar, porque no Congresso Nacional está neste momento acontecendo uma CPI na Câmara extremamente importante, que tem tudo a ver com este tema, que é a do extermínio, né, da juventude negra de periferia, que inclusive tem, pela própria evolução do trabalho, né, de investigação desta CPI, uma contribuição significativa, inclusive sobre a questão relacionada a dados, a informações. Nós apresentamos em janeiro o novo índice de homicídios de adolescentes, o IRA, que é assustador, enquanto que a população brasileira corre o risco de, no máximo, 5% de ter uma morte violenta. Os adolescentes entre 12 a 18 anos, eles chegam a 36% de risco. Quando morre, 36% de risco é por morte violenta. Então, são dados que contribuem de forma significativa para o debate dentro da própria Câmara, e esse trabalho da comissão, da CPI, que inclusive a relatora é uma parlamentar evangélica do Rio de Janeiro, que tem uma sensibilidade porque ela é de favela, ela é pessoa oriunda exatamente da cena onde a violência contra os adolescentes ocorre de forma mais significativa. Muito bem. Eu queria aqui fazer o seguinte comentário. Primeiro, nós temos condições de disponibilizar todos os dados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Os dados mais atuais são de 2013. E se a gente for olhar esses dados, alguns desses números já foram citados na nossa jornada hoje pela manhã. Se a gente for olhar esses números, nós vamos ver que nós temos um número muito pequeno de adolescentes que efetivamente cometeram atos infracionais que os levaram ao cumprimento de medidas socioeducativas. Nós temos 26 milhões de adolescentes no Brasil, que vale 13% da nossa população. E nós temos hoje adolescentes
que estejam cumprindo medida socioeducativa com privação de liberdade em torno de 23 mil adolescentes. Isso significa um número muito pequeno, em torno de 0,08% total dos adolescentes brasileiros. E temos outros 88 mil cumprindo medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade ou em liberdade assistida. Se a gente for ver os atos infracionais cometidos pelos adolescentes, nós vamos verificar que aqueles adolescentes que cometeram atos infracionais contra a vida é muito pequeno, é um número extremamente reduzido, né, no que diz respeito à totalidade dos atos infracionais cometidos por adolescentes. Mas todos esses dados a gente tem condições de fornecer, eles são inclusive acessíveis, né, no site da Secretaria de Direitos Humanos, mas se qualquer veículo de comunicação tiver dificuldade em localizá-los, é só entrar em contato com a área de comunicação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que nós disponibilizaremos prontamente todos esses dados. Eu só quero concluir dizendo o seguinte: não há nenhum dado concreto que mostre que a redução da maioridade penal resolve o problema da violência. Não há nenhum dado. Agora, há dados que mostram, né, por exemplo, eu vou citar só um. Os Estados Unidos, como todos sabem, adotou pena de prisão perpétua para adolescentes. Se eu não me engano, em 1996. Se pegar o número de adolescentes condenados à prisão perpétua lá em 96 e comparar com o número hoje em dia, aumentou de 4 a 5 vezes o número de adolescentes que foram condenados à prisão perpétua. Então, o endurecimento da pena, o agravamento da pena, não resolveu o problema, muito pelo contrário, ou ampliou. Então, dados ao contrário são possíveis serem encontrados. Eu acho que é por isso que a gente tem que fazer esse grande debate de desmistificação e esclarecimento público. Só uma nota de rodapé para o ministro: não há falta de dados, absolutamente, não há falta de dados. É preciso saber encontrar os dados. Por exemplo, tem um documento técnico do BBCrim, o Human Rights Watch vai lançar daqui a pouco o documento. Há uma infinidade de dados. Quem não tem dados são esses parlamentares que ficam repetindo essa história dos 16 a 18 anos. Quer dizer, como hoje de manhã nós debatemos, a Nancy falou, é preciso pôr abaixo esses mitos. Mas a questão é que os divulgadores desses mitos são generosamente financiados pelas fábricas de armamentos, as fábricas de munições, que bancaram as eleições da bancada da bala, que sufragou na Comissão de Constituição e Justiça. É preciso que a mídia examine o currículo dos 25 deputados alvos de processo crime que votaram a favor dessa nefanda PEC. Eles não têm nenhuma autoridade moral para isso. Então é necessário mostrar, ir atrás desses dados. Os dados existem. É evidente que nós vamos ter, na sociedade civil, fazer um esforço enorme para ir contra esse engodo que esses parlamentares, eleitos graças a fundos absolutamente sem controle dessas empresas ligadas às armas, e as igrejas evangélicas fundamentalistas, que financiaram abundantemente os seus representantes do parlamento. Então estão engabelando a população brasileira. Então nós temos, como a Nancy disse, nós temos esse imenso desafio de desconstruir. Agora, alguém também disse isso, eu não sei quem mais foi, não é só desconstruir só como se fosse fácil. Não é só desconstruir essa nefanda PEC, é desconstruir o avanço de uma agenda de direita que esse Congresso, a soldo desse Congresso, fez a tentativa de ter hegemonia sobre o Congresso brasileiro por essas bancadas. É isso que nós temos que enfrentar. E por que nós estamos unidos? O correspondente da EF perguntou aqui, se ele permite, eu digo isso. Nós estamos reunidos aqui porque essa resistência só vai ocorrer como ela se deu durante a ditadura. Quer dizer, unificando na construção da democracia, sem siglas partidárias, acima das siglas partidárias, unificada. Acho que foi que o Mário que falou isso, a defesa da democracia, dos direitos humanos, e defesa da Constituição de 88. É isso que está em risco. Não é só esses oportunistas que estão tentando baixar a idade da responsabilidade penal. Isso é só
um detalhe da agenda de direita que querem fazer baixar a goela dentro da população brasileira. E nós temos que resistir. Bom, Marilu Cabanhas, Rádio Brasil Atual, Rede Brasil Atual. Eu queria saber até que ponto a mídia, tradicional principalmente, pode ajudar nessa desconstrução. Que análise vocês estão fazendo da mídia tradicional em relação a essa questão e se é possível avançar, e principalmente naqueles programas mais sensacionalistas da televisão. Mais uma pergunta? Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que é a última. Olha, eu hoje de manhã, ainda me deslocando para cá, eu vi num grande conglomerado midiático brasileiro publicando uma opinião contrária. Fiquei muito feliz de ler aquela opinião contrária à redução da maioridade penal. Acho que também é um espaço que nós discutimos com os veículos de comunicação, todos eles, independente de quem seja, de quem não seja, porque, sem sombra de dúvidas, os meios de comunicação social têm um papel importantíssimo na divulgação dessa questão. Basta colocar informações que já estamos ajudando muito. Se divulgarem informações corretas e adequadas, né, sobre essa temática, eu acho que já ajuda muito. Agora, são veículos que podem tomar posição também. Aliás, nas sociedades democráticas é comum que assim seja, né, que tomem suas posições através dos seus editoriais, né, e que esperamos que eles venham conosco também nessa luta. Bom, aproveitar para... Quer falar antes, ministro? Eu demorei para chegar porque estava numa reunião, que é uma reunião trimestral do Comitê Municipal de Educação e Direitos Humanos. E já por recomendação da Margarida Genevois, quando eu fui indicado em dezembro de 2005, mas não nem tinha tomado posse, ela falou: essa é a prioridade das prioridades. Porque se a gente mudar isso e lá na creche, desde os primeiros anos escolares, trabalharmos uma outra noção de mundo, aí sim nós, em longo prazo, vamos equacionar a questão da violência nas suas bases. São 5 eixos. Plano Nacional da Educação e Direitos Humanos. E o quinto, o primeiro é a universidade, o ensino básico, a educação não formal, a educação para os agentes do sistema de justiça e de segurança pública, e o quinto é direitos humanos e mídia. Então, a mídia, colegas jornalistas, tem um papel absolutamente fundamental. Vocês terão lá, nas redações, as dificuldades que nós temos nos governos, nas instituições. Vocês têm chefes, têm editores, mas a convocação é para fazer essa luta. Nós temos emissoras que editorialmente anunciam: a rádio é a favor da pena de morte no Brasil. Então, de um modo geral, muitos noticiários como esses defendem abertamente essa satanização do adolescente infrator e não apresentam números. Então, nesse sentido, o papel dos profissionais de cristão, das profissionais de cristão, é muito importante, porque fazem parte desse mesmo esforço em defesa da democracia brasileira. Eu só queria agregar que é muito importante não demonizar a mídia. Eu acho que é perda de tempo. A mídia, a fala da mídia impressa, ela dá espaço para as duas posições. E mesmo da cobertura da televisão não cabo, normal, também ela é, felizmente, ambígua. Tem posições simpáticas a essa PEC nefanda, mas também é capaz de dar a voz. E comparando a experiência de vários países lá na comissão, o Brasil não fica mal nessa abertura ao dissenso na mídia. Quer dizer. Então, isso é uma luta permanente, mas nós, como o Paulo Vanucci disse, a mídia é nossa aliada. Nós não devemos, eu acho que a crítica do procedimento da mídia é perda de tempo. Vamos tentar trabalhar juntos e muitos, todos os jornalistas estão lutando onde podem
E também é o fato da realidade que há editores, há proprietários de jornais, da mesma maneira que nos governos há autoridades internacionalmente também. Nós todos estamos na mesma luta que os jornalistas enfrentam dentro dos seus órgãos. Maria Rosário. O que eu quero dizer é que nós estamos avançando com a nossa causa. Quando nós começamos quando o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, resolveu não ouvir a sociedade, vou dizer isso aqui, não ouvir a sociedade civil e colocar em votação, insistindo que a Comissão de Constituição e Justiça aprovasse a admissibilidade, nós estávamos com muito poucos aliados da nossa causa na sociedade. Mas nós tivemos condições de fazer esse debate, fizemos esse debate e começamos a fortalecer essa causa, mostrando as contradições, mostrando que os que querem reduzir a maioridade penal estão prometendo algo falso para as pessoas que estão cansadas da violência. Nós aqui respeitamos as pessoas que estão cansadas da violência. Nós sabemos que é excessivo, é um absurdo 56 mil mortes por ano. Nós temos que reduzir o número de mortes no Brasil. Nós, no entanto, estamos dizendo, como pessoas que atuamos em direitos humanos, que esta medida não reduzirá a violência. Ela poderá ampliar a violência, na medida em que colocar os adolescentes dentro das penitenciárias, muitas vezes sob comando da ação criminosa dos adultos. Eles serão utilizados. Nós sabemos que muitas vezes, e lamentamos e enfrentamos essas contradições, muitas vezes há violências também nas penitenciárias. Situações de violência que não deveriam acontecer. Os estupros, as formas violentas. Essas autoridades que propõem na Câmara dos Deputados a redução da maioridade penal não estão nos indicando como colocar a salvo dentro do sistema carcerário os adolescentes que querem para lá enviar. É uma contradição com tudo que a Constituição estabelece. E é uma falsidade. Por isso aqui eu quero retomar. Quando nós estamos defendendo não a redução da maioridade penal, estamos defendendo a sociedade e estamos enfrentando verdadeiramente a violência. Não os que defendem a redução. Estes não defendem o fim da violência, mas apresentam uma falsa esperança, uma falsa ideia à população. Eu queria dizer isso para corroborar e dizer, portanto, que nós precisamos dessa grande mídia, de todas as mídias, mas nós precisamos desfazer a ideia de que a redução da maioridade penal enfrenta a violência. Ao contrário, ela poderá aumentar. Muito bem. Eu só vou dizer uma mini mensagem que o Eduardo Suplicy, que é o secretário municipal de Direitos Humanos, ligou para manifestar todo o apoio à nossa iniciativa. Ficamos gratos por isso. Eu só queria insistir que a nossa luta ardorosa, continuada, valente, brava, como todas as lutas que nós levamos, por isso temos a democracia sendo construída hoje no Brasil, é uma luta que permanentemente está solidária também com as vítimas. Quer dizer, o que mais me magoa são pessoas que fabricam utensílios para matar pessoas, que lucram com isso, queiram se arvorar em defensores de vítimas. E nós, que não queremos mais vítimas, que queremos reduzir o número de vítimas nesse país, sejamos acusados de omissos quanto às vítimas. As vítimas, nós estamos ao lado delas. Se não houver mais nenhuma pergunta, Sérgio. Bom, na verdade não é para o seu nome e duas singelas propostas. Entre os jornalistas, eu sou jornalista, talvez o que mais tenha se destacado como repórter que vai atrás dos fatos chama-se Caco Barcelos. Caco Barcelos, dentro das limitações dele, produziu isso mostrando que só 1%, etc. Então a primeira coisa é que os jornalistas que têm lidado com isso tivessem um encontro semelhante a esse, para que conversássemos e esse material que já existe fosse popularizado. Essa reportagem deve ser distribuída. E o Caco é uma pessoa com prestígio na sociedade toda. A segunda era que esse grupo de ministros falasse ao ministro da Justiça e ao ministro da Educação
que nós não somos só o país que tem mais de meio milhão de presos, estamos no terceiro do ranking. Não há nenhum outro país do mundo que tem 1 milhão de estudantes de direito. São 1.500 faculdades. O MEC exige que haja prática jurídica. Perto de 100 mil desses jovens que estão presos não têm sequer advogado. Então, um movimento possível, a custo zero, era que houvesse um encontro dos 2 ministros para que essas faculdades de direito, pelo menos o aluno lá do terceiro ou quarto ano, visitasse um preso para ver o seu processo. De tal maneira que aquela ideia do início do Saboia, das caravanas, que os estudantes de direito, que os estudantes de jornalismo pudessem ter acesso a esses lugares, não ficassem apenas reproduzindo editoriais, mas fizessem reportagens. Então, um encontro dos 2 ministros, sugerindo às faculdades de direito que estimulem seus estudantes a ter prática jurídica, coisa que a Claro São Francisco, Mackenzie, a PUC tem. Essas outras faculdades não têm nada. O índice de aprovação pela OAB é de 8%. Então, sobra advogado e falta advogado. Tendo ouvido essa intervenção, dado que a hora avança, eu queria agradecer em nome da Universidade de São Paulo e do Núcleo de Estudos da Violência e também ao Centro Universitário Maria Antônia, que nos acolheu com enorme generosidade, cedendo ao auditório com um pedido quase na véspera. Então, e queria agradecer a todos e todas as organizações que aqui estiveram, os jornalistas nos acompanharam muito pacientemente, desde as 10h30 da manhã. Eu creio que foi um dia importante nas nossas vidas. Muito obrigado.